Salve, salve, queridos amigos! Na aula de hoje nós vamos trabalhar tutela inibitória no processo coletivo. Então veja bem, você sabe que existem várias tutelas dentro do nosso sistema jurídico. A tutela ressarcitória, que está ligada aqui a uma tutela específica, uma obrigação de fazer ou não fazer, ou então pelo menos aquela que nos leve a um resultado prático equivalente. Também nós temos a chamada tutela cautelar. Esta tutela cautelar nós vamos visar aqui, naturalmente, um resultado útil do processo. Mas para que eu vise este resultado útil do processo, eu tenho que evitar um dano. Esse dano ele é irreparável ou de difícil reparação. Por isso, o juiz ele irá conferir uma tutela cautelar. Por isso eu peço para o juiz, por isso o juiz me confere. Agora veja bem, e quando não existe um dano imediato e claro? Ou quando eu não quero ainda comentar o dano, o que eu faço, hein? Vou requerer uma tutela inibitória. Veja bem, quando ocorre um ato ilícito dentro do nosso sistema jurídico, logo nós concluímos, opa, ocorreu um dano. Ou então esse dano potencialmente vai ocorrer. Não é isso que nós imaginamos? Agora, eu estou me referindo à situação em que ocorreu um ato ilícito dentro do sistema jurídico e que não há dano. Sim, não há dano. É possível eu requerer uma tutela em juízo agora em prol da coletividade? Sim. É o que nós chamamos de tutela inibitória. Eu posso fazer um pedido, uma tutela inibitória no processo coletivo, naturalmente, sem problema nenhum. E nem precisa eu alegar que existe dano. Professor, isso tem previsão legal? Sim. Nós temos hoje no Código de Processo Civil uma previsão que antes não existia no Código anterior, é o parágrafo único do 497. Antigamente nós tínhamos tutela inibitória que estava especificamente prevista para dois tipos de ação. Era o interdito proibitório e nós tínhamos também a anunciação de obra nova. Eram ações de tutela inibitória. Hoje a tutela inibitória prevista no âmbito geral dentro do nosso sistema jurídico, no parágrafo único do artigo 497. Antes se pedia tutela inibitória no âmbito geral, qualquer tipo de ação, com base no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, né? Onde se visa evitar uma lesão ou ameaça de lesão a bem jurídico. Nós víamos antes, nós fundamentávamos com base nisso. Hoje, processualmente falando, existe uma disposição para a gente, expressamente mencionada aqui de forma clara na legislação infraconstitucional, a saber, o parágrafo único do artigo 497 do CPC. E ele diz o seguinte: para a concessão de tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de dolo ou culpa. Então, ou seja, não precisa nem eu ventilar na minha causa de pedir que há dano. Não precisa disso. E ainda mais a responsabilidade é objetiva. Não precisa nem eu falar que há dolo, nem preciso falar que há culpa no caso. Então uma empresa ela vai anunciar um produto dela, agora lançar uma publicidade, o Ministério Público está sabendo, ele corre e entra com uma tutela inibitória para que essa publicidade enganosa, abusiva, não seja publicada. Conseguiram entender isso? Ou uma indústria que vai começar a funcionar e que não tem um licenciamento ambiental. Então eu entro com uma tutela inibitória. Eu nem ainda verifiquei se tem dano, mas eu posso entrar com uma tutela inibitória porque eles estão funcionando, vão funcionar daqui a 5 dias, 20 dias ou amanhã com
entrar em funcionamento sem licença ambiental. Veja bem, não há dano ainda apurado pelo Ministério Público, sei lá, pela Defensoria Pública. Não foi feito ainda esse levantamento, mas há uma violação, ou se você preferir dizer assim, um dano ao ordenamento jurídico, né? Há uma violação ao ordenamento jurídico. Aqui se justifica o cabimento da tutela inibitória. E cuidado com isso, né? Então, nessa situação, eu estou protocolando a minha ação para impedir o funcionamento desta indústria, ou impedir que essa propaganda, essa publicidade seja publicada. Conseguiram perceber isso? E nós temos aqui, nós já chegamos, na verdade, em 3 modalidades de tutela inibitória, né? Aquela que visa impedir que o dano ocorra, que o ilícito ocorra. Nós temos a segunda espécie, né, aquela que visa impedir, inibir a continuidade do ilícito. E a terceira, aquela que visa impedir a repetição do ilícito. O primeiro caso eu te dei o exemplo da licença ambiental, tá? A indústria que iria funcionar sem licença ambiental. O segundo exemplo aqui, vamos falar de continuidade aqui. Vamos falar de continuidade. Imagina que essa empresa que está funcionando agora sem a licença ambiental. O Ministério Público soube disso. Quando ele soube dessa situação, o que ele vai fazer? Entra com uma tutela inibitória para parar de funcionar essa indústria sem a licença ambiental. E aqui eu não estou aferindo desde logo que houve dano. Não teve tempo para poder instaurar inquérito civil, levantar qual foi o prejuízo apurado, né? Isso aqui eu posso apurar depois, né? Eu entro primeiramente com a tutela inibitória para poder fechar a indústria até alcançar o licenciamento, né? Então eu vou entrar com um pedido de obrigação de não fazer, né? Pedindo para que essa indústria não funcione. Ou então, no caso aqui, é uma obrigação de fazer, para poder parar de funcionar. No meu primeiro caso lá era uma obrigação de não fazer, né? Quando eu visava impedir o ilícito, era uma obrigação de não fazer, no sentido de não funcionar a indústria. Aqui eu quero uma obrigação de fazer, de mandar parar que ela continue funcionando. Entendemos isso? Estamos bem? Então veja bem, a terceira espécie, estarei ligado aqui à ideia de repetição do ilícito. Então veja bem, a indústria ela foi impedida por meio do juiz, né, de forma definitiva para não funcionar. Passou um tempo, 6 meses depois, ela não tem ainda esse licenciamento e o que acontece? Ela volta a funcionar. Então ela está repetindo o ilícito. Nessa situação entra a terceira espécie, né? Aquela que visa impedir, ou seja, no caso, impedir a repetição do ilícito. Entendemos isso? Ou então uma empresa de publicidade que tinha sido proibida de vincular determinado tipo de publicidade, ela agora se aventurou em colocar publicidade no YouTube. Nessa situação, cabe também a tutela inibitória para poder evitar a repetição do ilícito ou fazer cessar a repetição do ilícito. Estamos bem em relação a isso? Então cuidado com essa situação. As pessoas sempre elas estão ligadas à ideia de dano. Então veja bem, elas pensam assim: se ocorreu dano específico nesta situação, eu posso entrar com uma tutela. Não precisa às vezes nem de dano. Eu já entro com uma tutela inibitória. Tutela inibitória, porque não há um dano físico, mas há uma violação no ordenamento jurídico. Então cuidado com essas informações, tá? Isso é comumente se utilizado na prática, isso é natural. Estamos bem em relação a isso? Outra coisa, nós temos também uma espécie de tutela inibitória que é a remoção de coisas. Às vezes uma fábrica ela colocou produtos químicos e despojou-se numa área,
uma área ambiental, ou então colocou num lugar em que aquilo ali vai causar mal para as pessoas. Então o que é que eu faço? Eu entro com uma tutela inibitória de remoção de coisas para poder tirar aquilo ali. Eu não sei nem se teve dano, ou então pelo menos eu sei que eu tenho dano, só que eu não quero discutir isso agora. Então o que é que acontece? Eu entro com uma tutela inibitória para a pessoa, para os responsáveis tirar aquelas coisas que estão lá naquele momento e levar para outro lugar. Entenderam isso? A mesma coisa, produtos que estão estragados numa prateleira, tá? E o município, o PROCON não está disposto a trabalhar, então o Ministério Público chega e entra com essa tutela inibitória, tá? Para poder tirar os produtos lá da prateleira que estão vencidos, que podem causar prejuízo, né, para o consumidor. Se causar, eu não sei, agora eu vou ainda levantar, discutir isso. Estamos bem em relação a isso? Pronto, era isso que nós precisávamos saber sobre tutela inibitória. Cuidado com isso, porque naturalmente isso aparece nas provas de concurso e vocês precisam saber, inclusive saber trabalhar na área, né? Se você for um procurador do município, talvez você use uma ação civil pública, você entra com uma tutela inibitória, você sendo um advogado de uma associação civil, ou futuramente um membro da Defensoria Pública, do Ministério Público. Então cuidado com essas informações, meus queridos amigos. Deus seja louvado.